Boa noite a todas, boa noite a todos. Vereador Uziel me assopra aqui, não sobrou nada. É verdade. Mas aí eu me lembro do poeta que diz: ah, meu Deus, se como é que é? Se eu não criasse, né? Se eu não criasse você, se Deus não criasse a mulher, ele próprio custava a crer, né? Tem algo mais ou menos assim, entende? É mais ou menos isso. Já pensou a poesia inteira do Dr. Ulisses aqui? A minha é um pouquinho maior, portanto eu tenho. A diferença é que eu vou ler. Brincadeiras à parte, eu quero aqui saudar o presidente da Câmara, o vereador Paulo de la Rua. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os vereadores nesta sessão solene de homenagem à mulher. Quero cumprimentar a vereadora Áurea, que está fazendo parte da mesa. Quero cumprimentar a secretária Selma. Em seu nome, Selma, você que é a única representante do sexo feminino no nosso secretariado. Eu quero cumprimentar a todos os nossos secretários aqui presentes. Quero cumprimentar de uma maneira muito especial essa pessoa que a gente tem um carinho extremo, que chama-se Dr. Ulisses. Cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo que ele falou aqui. Realmente o Dr. Ulisses falou com o coração, né? E eu sabia que o Dr. Ulisses entendia de mulher. Afinal de contas, ele é clínico geral, é ginecologista obstétrico. E ele entende bastante, mais que aula que ele nos deu aqui hoje. Quero cumprimentar a Sônia Maria, minha companheira, há quase 33 anos. Exatamente dia 23 de março próximo. Como vereador? Exatamente dia 23 de março próximo completaremos 33 anos de casados. Como namorei? Como eu namorei um tempão, portanto eu já passei quase 90% da minha vida junto com a Sônia. Está vendo só? Quero aqui cumprimentar a todos os presentes, em especial as mulheres, no dia de hoje. De uma maneira muito especial, quero cumprimentar a cada uma das nossas homenageadas. As 11 mulheres que estão aí hoje homenageadas, eu as cumprimento, dizendo da minha alegria, da minha satisfação em poder participar dessa sessão solene. Difícil. É bem verdade o que disse o vereador Uriel, não sobrou nada nas palavras daqueles que aqui nos antecederam, acrescentar alguma coisa nessa noite. Nessa noite em que nós temos homenagem às pessoas, a essas belas mulheres vereadoras. E quando você começa a analisar e ver a vida, a dedicação que cada uma fez ao longo desse seu trabalho, você resume em vários adjetivos: a humildade, o amor ao próximo, o amor a Deus, a dedicação à família, a dedicação aos mais necessitados. Todas elas têm em comum isso aí, professora Sérgio. Todas elas têm a preocupação com o ser humano. Todas elas têm a preocupação com homens e mulheres, na formação de homens e mulheres, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, na forma, no seu dia a dia, cada uma delas. Seja a Ana Paula, que veio aqui homenageada pelo vereador Ney, aqui representado pela Hilda, nossa agente de saúde, né, Hilda? Estou certo? Que se dedica a cuidar das pessoas, como se faz, inclusive, presente hoje aqui, dado o seu trabalho, dada uma emergência que ocorreu e que ela acompanha. Tem uma posição na central reguladora fantástica, que exige uma dedicação total 24 horas por dia, o tempo todo a cuidar de gente, o tempo todo a cuidar de pessoas. A Dani
com o teatro, despertando nas nossas crianças, como ela disse, que ela quer plantar nas crianças o espírito crítico literário, não é isso? Mais ou menos assim, né? Com o seu trabalho, também, muito com crianças, na educação infantil, como foi lembrado aqui, a criar, já desde dos nossos pequenos, esse olhar da cultura. O professor Davi sabe muito bem disso aí, o quanto isso aí abre as mentes das pessoas, esse espírito crítico, construtivo. É a partir daí que nós passamos a construir um mundo diferente. E você, nesse seu pioneirismo, como aqui foi dito, em trazer o teatro para cá, junto com o Márcio, grande São Paulino, a trazer isso para nós, a despertar isso aí. E aqui eu quero fazer um parênteses, doutor Ulisses. Que esse espaço que o senhor criou, que alguns lá atrás não entenderam muito bem, hoje, pela ausência de um teatro municipal, que está aí por vir, Paulo de la Rua, mas que sofreu um certo retardamento também no seu início, serve, acolhe esse espaço tão belo, tão bonito, acolhe também uma substituição para que a gente possa aqui, como já teve várias e várias vezes, aqui ser encenado peças que contribuem para a educação, para a cultura da nossa gente. Professora Eliana, diretora Eliana, a Eliana também, esse seu trabalho de educadora, esse seu trabalho também de formar órgãos da manhã, homens e mulheres da manhã, uma dedicação total, além do seu trabalho religioso na igreja. E a minha querida professora Rodrigues, ela lembrou aqui, foi minha professora, naquela época, em 1964, alguns aqui nem lembram disso, né, irmã? Mas tínhamos o externato, que você tinha que cumprir aí, como se fosse um vestibular para o fundamentador, do ensino fundamental 1 por 2, isto é, do primário para o secundário. E eu tive a graça, o prazer, de ter a professora Ruth como minha professora de matemática e de geografia. E foi essa Ruth Ribas que nós vimos aqui. Do alto da sua idade, falando com propriedade, falando com altivez, dando exemplo para nós de comportamento. E eu aprendi muito com a Ruth Ribas. Certamente, professora Ruth Ribas, e a oportunidade que eu tenho de falar isso agora, a senhora é responsável por muito que aconteceu na minha vida profissional, política e pessoal. Aí temos lá a Magda, valente, como foi chamada aqui, acabou de assumir a presidência da Associação Comercial, e as mulheres estão tomando conta, tem outras 3 ali que fazem parte da diretoria, estão juntas ali, tá certo? Outras tantas espalhadas por aí, né, Magda? Mas é um novo desafio. Magda, empreendedora, Magda que gera empregos, como você falou aqui, que está aí a acompanhar o progresso de Itapeva, está aí a puxar o progresso de Itapeva, está aí a nos ajudar agora, você na associação comercial, nessa tarefa, esse comércio nosso já é tão forte, como aqui foi lembrado, que já é forte, está mais, deve avançar ainda mais. Dona Marli, a gente teve, eu e o Paulinho temos um certo privilégio de ter alguma convivência com a Dona Marli, por conta das atividades do Dr. Ulisses, né? E a gente vê o carinho, a dedicação, o amor com que essa mulher trata as pessoas e a todos que batem na sua porta. Aos filhos
aos netos, a forma, essa carinhosa, sempre com uma palavra amiga, sempre com uma palavra procurando incentivar, motivar. E doutor Luiz, todas as homenagens que o doutor Luiz fez hoje aqui a dona Marli, quando ele falava, né? A gente via, doutor Luiz, naquelas suas palavras, na forma de falar, exatamente essa figura dócil, amorosa, que é a dona Marli. Você falar do seu trabalho social, a sua dedicação que ela tem, em especial a Mãe da Vida, de ir lá procurar dar um conforto espiritual a essas pessoas. Aí temos outra educadora, está lá a Mirks, quietinha. Tem nas mãos, se não a maior, uma das maiores escolas do nosso município, o Hebe Moraes. Não é isso? Está lá de 800 alunos. Portanto, veja a responsabilidade. Está ela lá lutando, vereadora, trabalhando, procurando, como eu já disse, fazer com que essas crianças tenham um futuro melhor, sejam ensinadas, capacitadas, educadas na sua plenitude, educadas não só no seu ensino pedagógico, mas também técnico, mas também educadas para a vida, certo? E a nossa, aliás, eu fico muito contente, faço aqui um parênteses, porque entre as nossas homenageadas temos inúmeros educadores e inúmeros funcionários do nosso município. Isso aí para mim é motivo de orgulho, creio em vocês. Temos lá a nossa dona Natalina, que foi homenageada pela paróquia da Piedade, lembrando do seu trabalho que ela executa lá, da filantropia, da sua dedicação, do servir, de se entregar. Que bom que existem pessoas assim. Neuza, a Neuza, com essa dedicação que ela tem no CEAP, né, Neuza? Esse amor que ela dedica a esse seu trabalho, já foi premiada inúmeras vezes com seus trabalhos que ela apresenta em congressos e seminários. Mas o principal é a forma, a maneira como ela leva a sua vida de dedicação na direção do CEAP. O que ela briga, entre aspas, por aquelas crianças, o que ela luta, o que ela vai atrás para que cada um daqueles que estão lá, que tem alguma necessidade especial, seja ela qual for, tenha uma inserção social digna. Você, a sua equipe que está aí em peso, tá certo? Merece. O vereador Júlio Marinho foi lembrar bem da Sandra. Não é fácil. Ela lembrou aqui, substituir Arnaldo Luiz de Oliveira. O senhor Arnaldo acho que tinha milhares de casamentos. E ela, como a primeira mulher juíza de casamento, não é fácil para se impor nesse meio. Você falava, Sandra, eu me apercebia das dificuldades que eram para se impor nisso aí, para se fazer se respeitar, para as pessoas passarem a acreditar naquilo ali, passarem a ver que é possível a mulher também ocupar esse espaço. E você venceu. Hoje, esse reconhecimento que tem na Câmara dos Vereadores, através do vereador Guari, vem exatamente mostrar a sua vitória. Dona Inês está ali representando a sua irmã Dona Glória, lá do Guarizinho, né, Eliel? Vamos esperar o Eliel terminar de conversar com o senhor. Eu vou falar da Dona Glória, eu vou falar da Dona Inês, Eliel. Mas o Eliel lembrou também da Dona Glória, está aí seus familiares todos aí presentes. Bom, só 12, eu parece que tem 12 irmãos e 14 filhos. É isso mesmo? 14 filhos. Só isso aí mostra o valor que tem uma senhora.
Tá certo? O valor que tem essa senhora em ter filhos, criá-los, educá-los, se dedicar à família, ter tempo para fazer o bem ao próximo, através de uma merenda, de uma faxina, de um acolhimento na sua casa. Isso só isso, já mostra, Deus, o quanto representa. Então, Dona Inês Neves, a irmã, Dona Glória, os nossos parabéns. Mas eu quero aqui, já finalizando, mais uma vez falar dessa mulher, companheira, parceira, mãe, que hoje tem o seu dia reconhecido. Que hoje tem o seu dia reconhecido de uma forma para que seja prestada uma homenagem, mas que na verdade ela é homenageada todo dia. Essa mulher da jornada dupla, tripla às vezes, trabalha o dia todo, chega à noite e ainda tem afazeres em casa, de poder lutar com isso, de dar exemplos para todos nós, muito mais forte, muito mais destemida que nós homens. Por isso que ela vem ocupando todos os espaços. Vem na política, a mulher hoje já é a maioria em número da população. Vereadora, olha, a mulher já é a maioria hoje na população. Aqui em Itapeva também já é a maioria da população. Tá certo? Eu só penso o seguinte: graças a Deus eu não sou mais candidato a prefeito, porque as mulheres vêm aí fortemente. Tá certo? Então, as mulheres ocupando cada vez mais espaços na política, na política, em todas as profissões. Mulher hoje venceu uma série de barreiras. Nós temos no nosso quadro de funcionários mulheres que são motoristas profissionais, e a forma como elas conduzem, a forma como elas trabalham, são exemplos para todos nós. A Selma tem motorista lá na educação, mulher, na verdade, 2. Então, esse progresso que a mulher teve lá atrás, como aqui relatou o economista, todo o cerceamento que a mulher teve, não podia votar, não podia isso, não podia aquilo, deu o seu grito de liberdade e hoje dá mostra de toda a sua capacidade. Aliás, como foi bem lembrado aqui, o vereador Pomerão lembrou, ela tem a capacidade de gerar a vida. Tem coisa mais sublime que isso. Mas eu quero aqui encerrar, dizer da força da oração da mulher, da força da oração de uma mãe mulher, e parabenizar a vocês, senhoras, essas 11 senhoras, que hoje materializam a homenagem a todas as mulheres de Itapeva. Não é fácil, tenho certeza, que os senhores vereadores tiveram uma dificuldade. Não é fácil você selecionar entre tantas, algumas, que pudessem representar a todas elas. Realmente é um trabalho difícil, mas vocês tiveram competência e sabedoria para tal. Parabéns a todas vocês, muito obrigado, boa noite. Encerrando esse evento emocionante, agradecemos mais uma vez a presença de todos, em especial os músicos Keila, Vinícius e Gabriel. Obrigado por apresentar a nossa noite. Nosso abraço carinhoso às homenageadas e extensivo a todas as mulheres aqui presentes. Que vocês continuem a enfeitar esse mundo com seus sorrisos. Obrigado pela presença de todos. Está encerrada essa sessão solene.